Nossa região. Bom dia, que a paz de Jesus e o amor infinito de Deus nosso Pai esteja com você, rádio ouvinte, e com toda a sua família. Cada aprendiz há de ser uma página viva do livro em que Jesus está escrevendo com o material evolutivo da Terra. O discípulo gravará o Evangelho na própria existência, ou então se preparará ao recomeço do aprendizado, porquanto, sem fixar em si mesmo a luz da lição, debalde terá crido. Mensagem Crer em Vão do Espírito Emmanuel. Estamos iniciando o programa Espiritismo em Marcha, trazendo informações e notícias do movimento espírita em nossa região. No final do programa, através do telefone da Rádio Liberdade, você é convidado a participar, a interagir, tirando dúvidas, fazendo perguntas. Espiritismo em Marcha. Momento de reflexão. Acompanhemos a mensagem Disciplina, extraída do livro Caridade, trazida a nós pelo Espírito Emmanuel, através da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier. Disciplina. Imprescindível compreender a função da luta em nosso aprendizado, quando na peregrinação terrestre, para que a fé e o amor não sejam palavras vazias e inúteis em nossos lábios. Recordemos que o primeiro favor da proteção divina, a benefício da alma que se candidata à renovação e ao resgate no mundo, expressa-se na prisão corpórea, em que o espírito, condicionado às leis orgânicas, sofre temporariamente a redução da própria liberdade. Internado no estatuto doméstico, é defrontado não somente pelos afetos que lhe estimulam a caminhada, mas também pelas algemas das aversões profundas, que assomam aos laços consanguíneos, liquidando antigos débitos. E da infância à juventude, da mocidade à velhice fisiológica, a alma é surpreendida de 1000 modos diferentes, por dificuldades e dissabores, aflições e feridas, a conta de lições preciosas que lhe conduzem o entendimento à paz e à sublimação. Não te iludas nos dias rápidos com que a experiência humana te favorece. Aprendamos a recolher pedras e espinhos, como quem sabe que deles surgem o ouro da experiência e as rosas da alegria, riquezas de nossa marcha. A educação é longo processo de trabalho entre o dever e a disciplina, em que a dor é sempre a nossa mestra, prestimosa e benevolente. Se esposastes assim como Cristo, a senda da redenção, ergue o pensamento ao alto e segue estendendo o bem. Não te esqueças de que Ele mesmo, nosso divino Mestre, não viveu entre os homens sem perseguidores e adversários, mas dos inimigos gratuitos que lhe feriram o coração, fez a moldura sublime para o amor que nunca morre, do qual envia até nós, cada dia, a luz que nos clareia a romagem para a vida imperecível e triunfante. Emmanuel. Espiritismo em Marcha. Agenda. Você, internauta, possui páginas de conteúdo doutrinário espíritas, acessando os sites www.amecaruaru e www.bezerrademenezes-caruaru. Nelas você encontra vídeos, gravações de palestras espíritas, gravações também do programa Espiritismo em Marcha. Acesse essas páginas e receba esse rico material de conteúdo espírita. O Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 27. Pedi e obtereis. Qualidade da prece. Quando vos
aprestardes para orar e tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoa-lhe, a fim de que vosso Pai, que está nos céus, também vos perdoe os vossos pecados. Se não perdoardes, vosso Pai, que está nos céus, também não perdoará os vossos. Marcos capítulo 11, versículo 25 e 26. Jesus definiu claramente as qualidades da prece. Quando orardes, diz ele, não vos ponhais em evidência, antes orai em secreto. Não afeteis orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que sereis escutados, visto que a prece não pode ser agradável a Deus se não parte do coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Ora, enfim, com humildade, como publicano, e não com orgulho, como fariseu. Examina os vossos defeitos, não as vossas qualidades. E se vos comparardes aos outros, procurai o que há em vós de mal. Eficácia da prece. Seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis, e concedido vos será o que pedirdes. Marcos 11, versículo 24. Há quem conteste a eficácia da prece, com fundamento no princípio de que, conhecendo Deus as nossas necessidades, inútil se torna expor-lhes. E acrescentam os que assim pensam, que achando-se tudo no universo, encadeado por leis eternas, não podem as nossas súplicas mudar os decretos de Deus. Sem dúvida alguma, há leis naturais imutáveis que não podem ser abrogadas ao capricho de cada um. Mas daí acresce que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade, vai grande distância. Se assim fosse, nada mais seria o homem do que um instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Nessa hipótese, só lhe caberia curvar a cabeça ao jugo dos acontecimentos, sem cogitar de evitá-los. Não deverá ter procurado desviar o raio. Deus não lhe outorgou a razão e a inteligência para que ele as deixasse sem serventia, a vontade para não querer, a atividade para ficar inativo. Sendo livre o homem de agir num sentido ou noutro, seus atos lhe acarretam e aos demais consequências subordinadas ao que ele faz ou não. Há, pois, devido à sua iniciativa, sucessos que forçosamente escapam à fatalidade e que não quebram a harmonia das leis universais. Do mesmo modo que o avanço ou atraso do ponteiro de um relógio não anula a lei do movimento sobre o qual se funda o mecanismo. Possível é, portanto, que Deus aceda a certos pedidos, sem perturbar a imutabilidade das leis que rege o conjunto, subordinada sempre essa anuência à sua vontade. Onde encontrar uma instituição espírita? Seara Espírita Maria de Nazaré, Rua Sertânia, no bairro da Boa Vista 2. Reuniões públicas, quartas e sábados, 8 horas da noite. La Espírita Maria Dolores, Avenida Jangadeiro Juvencio, 257, bairro Nova Caruaru. Na rua por trás da Rodobens Mercedes. Reuniões públicas aos sábados, 4 horas da tarde. Espiritismo em Marcha, o livro dos Espíritos. Questão 665. Que pensar da opinião que rejeita a prece pelos mortos, em razão de não estar prescrita no Evangelho? Resposta dos Espíritos. O Cristo disse aos homens: amai-vos uns aos outros. Essa recomendação encerra a de empregar todos os meios possíveis de seu testemunho de afeição, sem entrar com isso em nenhum detalhe sobre a maneira de alcançar esse objetivo.
Se é verdade que nada pode impedir o Criador de aplicar a justiça, da qual ele é o tipo, e de todas as ações do Espírito, não é menos verdadeiro que a prece que lhe endereçais, por aquele que vos inspira afeição, é para ele um testemunho de lembrança que não pode senão contribuir para aliviar seus sofrimentos e consolá-lo, desde que ele testemunhe o menor arrependimento, e então somente é socorrido. Mas isso não deixa jamais ignorar que uma alma simpática se ocupou dele e lhe deixa o doce pensamento de sua intercessão. Lhe foi útil. Resulta necessariamente de sua parte um sentimento de reconhecimento e de afeição por aquele que lhe deu essa prova de amizade ou de piedade. Por conseguinte, o amor que o Cristo recomendou aos homens não faz senão aproximá-los entre si. Portanto, os dois obedecerão à lei de amor e união de todos os seres, lei divina que deve conduzir à unidade, objetivo e finalidade do Espírito. O Espiritismo na Bíblia. Extraindo do livro Atos dos Apóstolos, a passagem do capítulo 1, versículo 8, que diz o seguinte: Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-vos-á testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Comentários do Espírito Emmanuel se encontra na mensagem intitulada Como Testemunhar, que assim ele nos escreveu através da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier. Realmente, Jesus é o Salvador do mundo, mas não libertará a terra do império do mal sem a contribuição daqueles que lhe procuram os recursos salvadores. O Divino Mestre, portanto, precisa de auxiliares, com atribuições de prepostos e testemunhas em toda parte. É impraticável o aprimoramento das almas sem educação, e a educação exige legiões de cooperadores. Contudo, para desempenharmos a tarefa de representantes do Senhor na obra sublime de elevação, não basta o título externo, com vistas à escola religiosa indispensável. É a obtenção de bênçãos do alto, por intermédio da execução de nossos deveres, por mais difíceis e dolorosos. Até agora conhecemos a sociedade na terra, o poder de dominar, governar, recusar e ferir, de fácil acesso no campo da vida. Raras criaturas, porém, fazem por merecer de Jesus o poder celeste de obedecer, ensinando, de amar construindo para o bem, de esperar trabalhando, de ajudar desinteressadamente, sem a recepção de semelhantes recursos, que nos identificam como trabalhador divino, e sem a possibilidade de refleti-lo para o próximo em espírito e verdade, através de nosso esforço constante de aplicação pessoal do Evangelho, podemos personificar excelentes pregadores, brilhantes literatos, notáveis simpatizantes da doutrina cristã, mas não testemunhas dele. Onde encontrar uma instituição espírita? GEGAD, Grupo Espírita Gabriel Delany, situada à Rua Benjamin Larena, 172, ponto de referência é a Borracharia 24 horas, próximo à Rua Bahia. Reuniões públicas quartas e sextas, 8 horas da noite. Casa Allan Kardec, Rua Serinhaém, 545, Boa Vista 2, reuniões públicas domingos, terças e quintas, às 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha. Apresentação Soares. Novamente estamos ao vivo na sua Rádio Liberdade AM e FM.
E através do telefone 2103 1170, 2103 1170, você é convidado a participar, a interagir, trazendo perguntas, tirando dúvidas a respeito dos assuntos tratados pela doutrina espírita. Lembramos aí, o telefone é o 2103 1170. Estamos com o ouvinte na linha. Bom dia. Bom dia, Eduardo. Eu vou lhe fazer uma pergunta, viu? À vontade. Uma pergunta. Já em 5 ou 6 dias, eu estudei, em casa que estudei, eu acho que está em Caruaru, foi em Caruaru, que houve uma placa de bala da polícia, um assaltante, e mataram um assaltante. Agora o repórter policial disse, esse que mataram já está no inferno fazendo raiva do diabo. Agora eu pergunto, senhor, eles estão, o assaltante está fazendo raiva do diabo. Agora eu pergunto, ele estava fazendo raiva do diabo, ou estava dando uma alegria ao diabo, o diabo satisfeito com ele, porque ele se aplicou para tirar a vida dele. Não tem desse direito, senhor. Tá bem, acompanha aí pelo rádio algum esclarecimento que podemos lhe dar a respeito do questionamento. Primeiro, é muito importante aprendermos com a doutrina espírita de que o diabo, Satanás, o demônio, o adversário, o Lúcifer, outros nomes semelhantes que diversas obras religiosas fazem referência, tem dentro da doutrina espírita o entendimento e a compreensão que, na verdade, são espíritos que se afastaram das leis divinas e que, semelhante a nós, tiveram encarnações e desencarnações e, temporariamente, no mundo dos espíritos, dão prosseguimento à incitação e à prática do mal, do sofrimento. Mas a doutrina vê como sendo de um caráter, na verdade, temporário, no qual, mais cedo ou mais tarde, brotará as raízes do arrependimento e a voz da consciência de que ninguém pode fugir, dando início a todo um trabalho de redirecionamento às leis divinas. Então, de fato, existe na espiritualidade espíritos devotados ao mal, temporariamente, e que, na doutrina cristã, recebe essas designações do adversário. Alguém que teve a sua última encarnação estabelecida nos desequilíbrios graves da criminalidade, ao desencarnar normalmente, dá reinício à percepção do cultivo do sofrimento, dos erros e da dor do qual foi instrumento. Alguns podem, desde a desencarnação, e às vezes até antes, entrar em um processo de arrependimento sincero e um início de realinhamento com as leis divinas. É claro que, não podendo fugir às necessidades da reencarnação, das provas, das expiações e das reparações pelos erros que cometeu. E aqui nós lembramos de forma muito enfática aquela passagem bíblica que é alvo de muito mal interpretação, principalmente por parte daqueles que têm a leitura da Bíblia apenas estabelecidas de forma literal, que é a passagem do chamado bom ladrão, como se pudesse existir ladrão bom, e que no momento da crucificação do Cristo expressa ali um arrependimento e expressa também o reconhecimento de que o próprio Cristo ali estava de forma injusta e que, ao elucidar esse fato, Jesus diz a ele que, na verdade, o ladrão estaria no paraíso naquele dia com Jesus. Há muitos estudos bíblicos em cima dessa passagem, porque a língua original, tanto a do grego, do aramaico ou do hebraico de algumas partes da Bíblia, ela não tem os sinais de pontuação que tem, por exemplo, as línguas latinas, como o português. Na verdade, a retratação do que ali aconteceu significaria o seguinte: o Cristo teria dito ao ladrão:
hoje, vírgula, digo-vos, estarás comigo no paraíso. No sentido de que a afirmação do Cristo era naquele dia presente. Mas quanto a estar no paraíso, esse ladrão passaria, como todos nós passamos, pelas necessidades da reencarnação, da reparação, da expiação de seus erros. E aí sim, ter a possibilidade de, reharmonizado com as leis divinas, usufruir o paraíso ou o reino dos céus, que, como Cristo já havia dito, está dentro de nós. A partir do momento em que nós despertamos de forma sincera, profunda, a vivência do bem e do amor que Jesus ensinou, nós já começamos a expressar o reino de Deus dentro de nós. E que continuará conosco após a desencarnação. Então entendamos bem esse aspecto. É claro que há muitos ladrões que não se arrependem após a morte, que continuam a praticar o mal no mundo dos espíritos, incitando outros crimes aqui na terra. Mais adiante, virá o tempo do arrependimento e do ressarcimento de todos os erros que eles tenham cometido. É isso que a doutrina espírita deixa de forma muito bem clara para todos nós. Então, voltamos aqui a lembrar o telefone da Rádio Liberdade, é o 2103-1170. Você é convidado a participar, a interagir com o programa, tirando dúvidas, fazendo perguntas. Enquanto você não nos liga, nós temos aqui uma pergunta preparada com os temas tratados nessa manhã, que foram, sobretudo, referentes à prece. A qualquer momento interromperemos para lhes atender. E no Livro dos Espíritos, nos deparamos na questão 665 com a seguinte frase: que pensada a opinião dos que rejeitam a prece pelos mortos em razão de não estar prescrita no Evangelho. Então, na resposta dada pelos Espíritos, a partir da expressão amai-vos uns aos outros, a espiritualidade estende o entendimento de que os aparentemente mortos estando vivos e podendo receber através das vibrações do pensamento em estado de prece a Deus por eles, repercute no abrandamento de situações difíceis que eles podem estar passando no mundo espiritual, ou, pelo menos, do reconhecimento e da lembrança que guardamos dele em nosso coração e que também lhe faz se sentir muito bem. A questão toda é que, para aqueles que acham que a morte representa o fim da vida e de que, na verdade, a individualidade espiritual que somos não está consciente depois da morte, mas estaria dormindo um sono eterno até o dia do julgamento, essas preces se estabeleceriam num campo de inutilidade. Mas, na verdade, não é assim. A vida continua na terra ou fora da terra. E os espíritos encarnados ou desencarnados sentem a repercussão do pensamento que é dirigido para eles. E o pensamento da prece tem uma repercussão muito grande e positiva. Sobretudo para aqueles espíritos que tiveram uma vida afastado das leis divinas, que engendraram crimes, que prejudicaram pessoas e que, ao serem lembrados pela prece de intercessão por eles, isso representa um início, pelo alívio, das portas do arrependimento profundo e do desejo de reparação. Então é muito útil. Quanto a estar literalmente prescrita no Evangelho, lembramos que a Bíblia, em termos genéricos, sobretudo a Bíblia da Igreja Católica, das tradições da Igreja Católica, que tem 7 livros a mais do que a Bíblia evangélica, tem 73 livros e não 66, há entre os livros da Bíblia católica a obra de Tobias, que é um livro considerado apócrifo pelas igrejas evangélicas, onde há
descrição dos benefícios da prece pelos mortos, fisicamente falando. Por outro lado, há uma passagem na carta do apóstolo Pedro, está no Novo Testamento, onde diz que Jesus, após a crucificação, desceu à mansão dos mortos. Foi pregar o evangelho aos mortos, convidando eles ao arrependimento, através das boas novas. Isso está registrado numa das cartas de Pedro no Novo Testamento. E que muitos irmãos nossos leem e não refletem sobre o que essa passagem indicaria. E que, na verdade, a individualidade nossa é preservada depois da desencarnação. E de que as repercussões da prece, sobretudo as intercessórias que se faz em benefício de alguém que faleceu, tem muito valor, repercute no mundo espiritual e é um gesto da vivência do ensinamento do amai-vos uns aos outros, trazido por Jesus. Então é essa explicação que nós temos sobre esse tema abordado na questão 665 do Livro dos Espíritos. Ainda temos tempo de atender algum ouvinte que telefone aqui para a rádio, lembrando o telefone 2103-1170. Estamos com ouvinte. Bom dia. Bom dia. Pois não? Tudo bem, graças a Deus. Olha, aqui em São Paulo, estou aqui em Caruaru e estou assistindo o programa através do celular. E estou adorando o que vocês estão falando, porque eu sou espírita também, gosto muito de Noário Kardec, o Bezerra de Menezes, e estou adorando o que vocês estão falando aí. E é tudo verdade isso aí, através do espiritismo. Ótimo, eu agradeço muito aí a sua audiência, mesmo vindo aí de longe, está nos acompanhando aqui em Caruaru, o programa Espiritismo em Marcha. Isso, e estou assistindo o programa, estou adorando, e você está falando aí, eu acho, na minha opinião, que é tudo verdade. Começo da lei do que o cidadão agora há pouco perguntou, através do, vamos dizer assim, alma penosa que morreu, e como ele foi, o arrependimento dele. Então eu acho que o arrependimento se dá através da morte. Quando ele chega lá, eu acho que ele deve se arrepender do que fez aqui na Terra. E quando chegar lá no céu, ele vai ver só gente boa. Então ele vai se arrepender bastante do que fez e Deus vai dar o arrependimento para ele. As leis divinas, elas preservam a misericórdia e o perdão sempre, né? Isso, porque Deus é o Todo-Poderoso, primeiramente Deus, segundo os espíritas, que eu acredito muito nos espíritas, e eu acho que a vida após a morte. Isso é uma evidência mesmo. Isso aí, para mim, é muito importante. Tá? Sem dúvida nenhuma. Eu agradeço muito aí a tua participação. O programa aqui sempre ocorre a partir de 7h30 até as 8 horas. Então nós estamos aí nos momentos finais. Eu adorei o programa, estou adorando o programa, tá? E estou lá de São Paulo e sempre eu visito as igrejas onde tem, não é de igreja não, no centro, onde tem Bezerra Menezes, Chico Xavier. Eu adoro, lá em São Paulo eu sempre estou participando da reunião espiritual. Muito bem. Ótima a sua participação. Obrigado, bom trabalho. Bom dia, eu agradeço muito, que Jesus nos ampare hoje e sempre. Exatamente, tá bom. Obrigado, Deus abençoe. Obrigado. Bom, estamos chegando aos momentos finais do programa. Agradecemos a todos a participação e estejam novamente conosco 7h30 da manhã, Rádio Liberdade AM e FM, com o Espiritismo em Marcha. Muita paz, até o próximo domingo.